Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, tá? Agora nessa aula eu vou explicar para vocês como fazer tabela no Word, tá? Eu já tenho meu Word aberto, tá aqui. Deixa eu minimizar isso aqui, prontinho. Então aqui é a tela do Word. Talvez, como eu já disse na outra aula, pode diferenciar algumas coisinhas, mas a maioria é bem parecido. Aqui no Word, pessoal, temos as guias, né? Guia página inicial, guia inserir, guia design. E para desenvolvimento de tabela, nós vamos usar a guia inserir, que é esta guia aqui, ó. Tá vendo onde está meu mouse? Tá vendo que eu não tenho nada, tô com a minha folha em branco. Eu vou clicar aonde eu quero inserir minha tabela, vou na guia inserir e vou clicar em tabela. Então eu preciso definir quantas linhas e quantas colunas terá minha tabela. Eu quero fazer uma tabela de gasto mensal. Então eu vou precisar ter pelo menos 12 meses mais o título, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 12. Opa, vamos fazer aqui. Interessante que aqui só vai até 8. Então o que eu faço? Para ficar simples de trabalhar, né? Eu vou simplesmente colocar aqui, sei lá, um valor qualquer aqui, ó, 5, 4x4. Só que eu vou precisar de 12 linhas e não 4 linhas. Para eu inserir uma nova linha, eu venho aqui no final, ó, onde está piscando meu cursor, e simplesmente dou um Enter. Tá vendo que apareceu uma nova linha? Ou então, quando eu passo o mouse aqui no cantinho, ó, aparece o mais. Eu posso clicar nesse mais. Apareceu uma outra linha. Eu vou deixar então com 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clico no final, Enter. 7. Clico no final, Enter. 8, 9, 10, 11, 12 e mais uma linha de título. 13, tá? Por que linha de título? Aqui no começo eu vou colocar mês. E embaixo, janeiro. Setinha para baixo, fevereiro. Setinha para baixo, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Opa, setinha para baixo. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ó, porque ficou 13. A primeira linha é linha de título, tá? Que eu coloco aqui meses. E embaixo o nome dos meses. E aqui essas colunas eu vou trabalhar com quinzena. Então eu tenho uma coluna a mais. Eu vou colocar aqui, ó, primeira quinzena e segunda quinzena. Eu não vou precisar dessa terceira coluna. Então eu venho com o mouse aqui, ó, vai fazer essa setinha para baixo, clico com o botão direito, botão direito, excluir colunas. Pronto. Agora eu tenho 13 linhas e 3 colunas, tá? Eu posso clicar na minha tabela, que vai aparecer esse quadradinho aqui embaixo, arrasto para aumentar o tamanho das colunas e ficar mais bonitinho aqui na minha tela. E aqui em janeiro eu vou colocar, ó, R$ 200. Em fevereiro eu gastei 300. Em março eu gastei 850. Abril 590. E aí eu vou colocando os valores que eu gastei neste mês, tá? Eu tô colocando valores fictícios aqui. Vamos lá.
Pronto, coloquei aqui na primeira quinzena o que eu gastei e agora na segunda quinzena o que eu gastei também. Setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? Então eu tô com a minha tabelinha pronta, com um mês, primeira quinzena, segunda quinzena, o nome dos meses e o valor que eu gastei. Aqui eu consigo formatar como se fosse um texto qualquer. Por exemplo, eu quero deixar os valores centralizados. Então eu seleciono o que eu quero centralizar, vou lá na guia página inicial e aqui no separador parágrafo eu tenho o centralizar. Tá vendo que ficou no meio? Volto lá no inserir se eu quiser trabalhar com tabela. Ou então, uma coisa interessante, aqui em cima, estão vendo as guias? Quando eu clico dentro da tabela, aparece guia nova, que é a design de tabela e layout. No caso aqui eu vou trabalhar com design da tabela. E aqui no separador estilos de tabela, eu tenho vários estilos pré-prontos. Então eu vou pegar um estilo qualquer, esse daqui, laranjinha, e olha como é que ficou minha tabela. Já ficou nas cores do estilo que eu escolhi lá em cima, tá ok? Eu também posso colocar bordas, então eu vou selecionar a minha tabela e vir aqui, ó, estilos da borda, tá vendo? Ó? Eu vou selecionar aqui um estilo de borda, que é com duas linhas. Quando eu selecionei o estilo de borda, olha o meu mouse como é que ficou. Ficou parecendo um pincelzinho. E aí eu passo aonde eu quero que tenha essa borda diferenciada. No caso, estou contornando a minha tabela. Tá vendo? Aperto a tecla ESC do teclado, pronto. Ficou com a borda que eu escolhi. Eu acho que essa primeira e segunda quinzena também tem que ficar centralizado para ficar mais bonitinho. E tá pronta a minha tabela. Então eu fiz uma tabela simples, tá? Com 13 linhas e 3 colunas, só para colocar o meu gasto mensal. Só que toda tabela é bom ter um título, tá? E essa nossa tabela não tem um título. Então eu preciso ter uma outra linha aqui em cima para colocar o título. Então uma outra maneira de adicionar uma linha, que agora eu quero para cima, ó, eu vou clicar aqui neste campo onde está os meses. Opa, tá até errado aqui escrito, né? Meses. Botão direito. Inserir. Aí tem aqui, ó, linha acima. Inserir linha acima. Pronto, apareceu uma nova linha. Eu vou colocar aqui na primeira célula gastos mensais. Só que eu quero centralizar. Só que aqui eu tenho 3 células. Para eu centralizar, eu tenho que mesclar as células. Então eu seleciono essas 3 células. Vou lá no meu separador layout, não é esse primeiro layout, tá? É o layout da tabela aqui, ó. E aqui eu tenho mesclar células. Eu clico aqui e pronto. Já está mesclado e centralizado. Gastos mensais. Posso formatar aqui o meu texto, deixar maior, negrito, itálico, deixar numa cor diferente. Tá? Vou deixar numa cor mais escura aqui, ó, um azul escuro, que aí ele faz um contraste com o laranja. Pronto, ó, minha tabelinha como ficou bonitinha, tá ok? Então é assim que se faz tabela. Eu posso excluir linhas também. Eu quero excluir aqui dezembro. Eu posso vir aqui em cima de dezembro, botão direito, excluir células, tá? Aí ele pergunta, o que eu quero fazer? Eu quero deslocar, eu quero excluir a linha inteira? Excluir linha inteira, ok.
sumiu dezembro, tá? Se você excluiu sem querer, é só apertar Ctrl Z. Voltou a linha de dezembro, tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Tá. Agora eu quero inserir uma outra coluna, tá? O que eu tenho que fazer? Eu clico nessa última coluna, botão direito, inserir, e aí aparece, ó, inserir coluna à esquerda ou à direita. Coloquei outra coluna à direita. Só que vocês viram aqui que cortou? Porque eu tinha aumentado a minha tabela. Eu posso clicar aqui neste quadradinho e arrastar para o outro lado. Opa, não veio do jeito que eu queria. Aqui, eu vou diminuir a minha coluna para caber na tela. Pronto. Só que essa coluna eu quero que seja uma célula só, que eu vou escrever algo deitado, tá? Então eu seleciono toda a minha coluna, vou lá em Layout, clico em Mesclar. E agora eu vou escrever aqui, ó, tabela. Só que é o jeito que ficou lá em cima. Eu não quero que fique assim, eu quero que fique deitado. Então eu seleciono tabela, venho aqui em Layout e aqui tem, ó, direção do texto. Clico. Ficou de lado. Pronto. Diminuo aqui o tamanho da célula da tabela, né? Para ficar num tamanho que eu goste. Posso aumentar e diminuir aqui minhas células, né? Ou minha coluna, no caso. Vou deixar a coluna aqui do tamanho igual, pronto. Vou selecionar a tabela, deixar um tamanho maior. Tá? Qualquer coisa, se vocês não estiverem entendendo, volte o vídeo, assista de novo. Porque como é um vídeo, eu não preciso ficar repetindo, é só vocês voltarem o vídeo e ver como é que eu fiz, que fica facinho, tá ok? Aí, ó, escrevi de lado, escrevi o título, coloquei aqui a coluna de meses, a coluna da primeira quinzena, a coluna da segunda quinzena, e está pronto aí a nossa tabelinha. No layout eu posso mudar várias coisas, tá? Eu peguei um estilo pronto, mas aí você fala, eu quero que aqui nesta célula fica com fundo diferente. Aí você clica em layout, vai lá em sombreamento, escolhe uma cor diferente. Eu vou escolher verde. Pronto, ficou uma cor diferente das outras. Sempre que você vai mexer na aparência da sua tabela, é só você clicar na tabela e vir aqui em Design, tá? E aqui tem o sombreamento, tem os estilos, tem as bordas que você pode utilizar, aumentar ou diminuir borda, deixar a borda mais grossa, por exemplo, ó, eu venho aqui, escolhi uma borda mais grossa, voltou o pincel e coloco aonde eu quero uma borda mais grossa, só clicando e arrastando. Pronto, tá vendo, ó? A borda exterior, então, aqui da minha tabela ficou mais grossa e as de dentro ficaram mais finas. Não quero mais utilizar o pincel, aperto a tecla ESC do teclado, pronto, voltou para o cursor do mouse normal. Tá ok? Então, é assim que se faz tabela. Vou deixar aí um exercício para vocês fazerem, valendo nota e presença, não se esqueçam, tá ok? E eu vou deixar um exemplo em PDF pronto lá na nossa classe, na aula no Teams, tá ok? Só lembrando, vou abrir meu Teams, você escolhe qual é a sua sala, vou pegar uma sala de aplicativos básicos aqui, ó, eu tenho em redes, eu tenho em agropecuária, no caso eu vou clicar aqui em agropecuária, aplicativos básicos, grupo B, entrei, e aqui eu tenho a minha aula, tá vendo? Ó? Aula 1, de 4/5 a 18/5. Aqui eu vou deixar em arquivos um arquivo de como eu quero que vocês façam o arquivo do Word. Vocês vão copiar, fazer igualzinho está o arquivo
que eu vou deixar aqui. Igual a gente fazia em sala de aula. Em sala de aula eu dava um arquivo em PDF com ele pronto, vocês viam como que era para fazer e faziam no Word um igual com a mesma formatação, tá ok? É o que eu vou deixar aqui para vocês fazerem a atividade. Terminando a atividade, vocês vão carregar aqui, ó, um novo arquivo. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp ou mandar e-mail, tá ok? Tchau, tchau, até a próxima aula.